Já tem gente me contando aqui de que idade trabalha, porque é legal eu saber, ó, tem gente do 4º ano, a Camila de 6 a 10, a Reda no 3º ano, a Tassi no 4º, a Raquel no 2º. E aí, pessoal do YouTube, conta pra mim que idade você trabalha. Escreve aqui nos comentários, vamos interagir. A Raquel no 4º ano. Vou contar pra vocês, são ideias simples, fáceis, divertidas, que vão incentivar os seus alunos a escrever melhor. Então, estratégias assim práticas, sabe? Porque a gente ficar com teoria hoje em dia não dá mais, né? A gente ficar aí buscando teorias e tudo mais, porque a gente está aí vivendo esse momento único da pandemia e está muito difícil para todo mundo. Então, espera só um pouquinho aqui que eu... Ai, socorro! Vamos lá, pega papel e caneta. Já tá com papel e caneta na mão? Porque eu vou dar ideias que você vai usar amanhã, tá? Vamos lá. E essas ideias dá para usar tanto na aula online quanto na aula presencial. Vamos lá. Até para a educação infantil vai ter ideia. A Elida está falando que está com o 3º ano aqui no YouTube. Então vamos começar. Já pegou a caneta? Já pegou o caderno? Bom, avisando mais uma vez que a live vai ficar gravada por pouquíssimo tempo aqui no YouTube, no Instagram, e vai ficar direto, acabou aqui, já vai ficar armazenada lá no YouTube. Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês como que vai ser essa live, porque aí você já vai ver como vai funcionar. Eu vou dividir ela em 3 partes. Primeira parte eu vou falar sobre ideias, já vou direto para a prática e vou falar para vocês ideias de produção de texto criativa através de atividades significativas com pouquíssimos materiais, tá? Eu já vou sair de cara falando essas coisas para vocês. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é necessário, quais são os passos, o que você tem que fazer para que o seu aluno tenha uma escrita criativa e de qualidade, produza textos com qualidade, tá? E também aí vai incluir algumas ideias de produção de texto para o Dia das Mães. E para finalizar, eu vou abrir para vocês me contarem o que vocês fazem, se vocês têm alguma ideia genial aí para o que já usa e que é sucesso na sala de aula, ou também fazer perguntas, combinado? Então, vamos lá. Olha lá, tem gente do pré-1, a Viviane Moraes chegou agora aqui também no YouTube. Vamos lá então, gente? Ó, aproveita se você está aqui também se você está aqui no Instagram, gente, conversando, continuando. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, ideias para a produção de texto criativas através de atividades significativas. E o que é uma atividade significativa? É uma atividade que tem um significado, que a criança entenda porque ela está fazendo e ela se envolve nesse processo. Então, aí ela se torna uma atividade significativa. E para aprender a escrever, não basta aprender a pensar. É necessário também aprender a encontrar ideias originais, tá? Criativas e saber, não adianta também ter um monte de ideia criativa e não saber organizar. Então, organizar com coerência e também se sentir motivado para que outras pessoas tenham interesse em ler o que você escreve, né? Então, como a gente incentiva esse aluno a escrever melhor? Como a gente pode fazer isso? O desenvolvimento da competência da escrita é um processo longo. E quando eu comecei minha carreira, eu achava que eu já ia, assim, chegar e já começar a produção de texto. Eu dava aula na 2ª série, que era o 3º ano. E eu achava que quando os meus alunos chegassem no final do ano, era meu sonho que eles escrevessem tudo e estivessem fluentes aí na escrita de textos. E, professora de primeira viagem, me enganei redondamente, né? Porque a escrita é um processo longo e para escrever tem um monte de
de coisa que a gente tem que dominar, uma série de conhecimentos linguísticos e gerais que as crianças vão adquirindo gradualmente no decorrer aí dos estudos, né, no decorrer dos anos escolares. E entre as qualidades que contribuem para essa proeficiência, para essa prática na escrita, tem a primeira coisa, que é o vocabulário, que, aliás, o vocabulário é um pilar da alfabetização. Para a criança desenvolver o vocabulário é imprescindível, até mesmo desde pequenininho, ela começar a dominar o vocabulário e ir aprofundando esse vocabulário gradativamente. E o uso da pontuação e gramática. Essa semana eu postei um vídeo aqui no YouTube explicando uma dica de como explicar para a criança como se usa o parágrafo. E eu disse nesse vídeo, quem quiser depois, eu vou deixar aqui um card aqui em cima depois, ou depois que terminar a live, pode ir lá no meu canal no YouTube, que está lá um videozinho, onde eu explico que a pontuação e a gramática precisam ser mostradas para a criança desde cedo, mesmo que ela não entenda. Então, lá no primeiro ano, precisa sim colocar ponto final para quando acaba. A professora vai fazer o cabeçalho lá, né? Porque para ensinar a usar o caderno, a professora faz o nome da escola, o nome da professora, o nome do aluno, escreve lá atividades. Quem faz assim na sala de aula? Conta pra mim aqui, ó. Conta pra mim quem faz isso. No começo do ano, até no quinto, sexto ano, tem que lembrar o aluno que ele precisa saber quando pula a linha, quando usa caneta, quando usa lápis, né? Quando os maiores. Então, e principalmente, ó, a Rê Barbosa tá lembrando, esse ano principalmente, que as crianças estão em aulas online, os pais não sabem orientar isso. Então, é fundamental. Você tem que falar o passo a passo para o seu aluno, tá? E isso é organização e já entra no pilar de saber produzir bom texto, que é uso da pontuação. Para saber usar, ela tem que saber que existe. E quando eu começo a apresentar? Desde cedo, com 4, com 5 anos, você já pode falar, olha, isso aqui é um pontinho, isso aqui se chama ponto final. Você dá a terminologia correta, dá o nome certo para a pontuação. E lá, no primeiro ano, você já pode ensinar parágrafo. Aí eu deixei até aqui o livro, que eu peguei um livro didático e eu expliquei isso aqui nesse vídeo lá no meu canal. Tá no canal do YouTube, viu, gente? É só vocês irem lá nos meus vídeos, tá lá entre os vídeos recentes. Então eu falei que são 3 coisas importantes para aprender a produzir texto: vocabulário, uso da pontuação e gramática, que vai gradativamente aprendendo, e a compreensão e finalidade da estrutura de cada gênero textual. E vou repetir: compreensão da finalidade e da estrutura de gêneros textuais. O que é isso? Ó, primeiro, a criança tem que entender para que é o texto. E existem vários tipos de texto. Por isso que lá no primeiro, no segundo ano, gradativamente vai sendo introduzido os gêneros textuais, né? Então, por exemplo, poesia, conto, contos de fadas, contos em gerais, né? Narrativa, tem falas, receita, tem parlenda, bom, enfim. A criança tem que entender que tem bilhete, tem carta, o que é a estrutura de cada gênero. Porque cada gênero textual, ele tem a sua estrutura. E para que ele serve? Tem um livrinho, eu devia ter separado aqui, do carteiro. Então, assim, ó, tem vários livros sobre isso. Eu vou procurar um livro aqui depois e vou postar para vocês um livro que explica a estrutura de cada gênero e para que serve cada gênero textual.
se eu não me engano é da Ruth Rocha. Bom, enfim, essa habilidade de escrever textos, ela é desenvolvida à medida que a criança vai tendo contato com esses conteúdos e principalmente aprende a usar eles para se comunicar. Então, a gente começa com pequenos textos, né? Começa com pequenas frases, textos e vai ampliando, né? Exatamente, Viviane. A Viviane falou, eu me lembro o nome do autor. Esse livrinho trabalha e mostra para a criança vários gêneros textuais. E eu indico ele para o 3º ano em diante, porque antes disso é meio complicado para a criança menor entender. Mas, enfim, a melhor maneira de estimular essa habilidade de escrever textos é através do quê? Do lúdico, gente. Através da fantasia, através de experiências prazerosas com os livros, com a leitura, através de atividades que estimulem a imaginação, o senso estético e criativo. E é assim que as crianças se sentem estimuladas a escrever. Elas precisam entender para que se escreve. O gênero textual que a gente vai pedir que ela escreve vai servir para quê? Né? E tem muita estratégia, tem muito livro sobre isso, tá? E tem muito livro teórico, né? Então, mas eu selecionei boas atividades possíveis de serem feitas online ou presencial, que pode trabalhar todo esse tema aí e envolver a classe toda. A Viviane lembrou aqui, ó. Então, eu vou falar o livro Felposilva, da Eva Furnari. Isso mesmo. Obrigada, Viviane. Bom, olha só. Anota esse livro, porque esse livro você tem que ter na sua casa. É obrigatório. É muito bom, muito bem escrito. E as crianças amam. É sempre sucesso. Então, vamos lá. Eu vou dar 7 dicas de atividades para você agora. Você pode fazer amanhã, tá? Então, a dica número 1. Estão preparados? Quem está preparado, dá um joinha aí para mim, dá um joinha. Põe aqui um emoji de número 1. Olha lá, tem um monte de joinha aqui e aqui. Não. Ai, quantos joinhas, gente? Obrigada. A ideia número 1 é misture histórias. Misture histórias. Como você faz isso? Invente uma história. Inventa uma história. Mas essa história que você vai inventar vai estar misturada diferentes histórias que as crianças já conhecem. Por exemplo, era uma vez uma menina chamada Cinderela que foi passear no bosque e encontrou os 3 porquinhos. E aí você desenrola a história. As crianças vão ficar enlouquecidas. Mas você não, tá errado, não é isso. Aí você vai falar, como assim não é? Na minha história é. Escuta só para ver o que acontece com a Cinderela quando ela encontra os 3 porquinhos. E aí você escreve um textinho, inclusive você pode
senhor que mora lá no Polo Norte. Quem conhece? Aí ela, é o Papai Noel. Esse Papai Noel era diferente. Sabe o que ele fazia? Esse Papai Noel era careca e ele não gostava de usar gorro. E a cor preferida dele era, sabe qual? Azul. E isso, gente, era um problema. Porque onde já se viu o Papai Noel vestido de azul? E aí, gente, a criançada vai enlouquecer, porque vai vir 1000 ideias. Você pode convidar eles para dar mais ideias do que esse personagem é. Por exemplo, da Eva Furnari. Você pega e transforma o personagem da bruxinha. A bruxinha fala bruxa, a bruxinha voa na vassoura. Eu tenho uma história para vocês de uma bruxa. Mas essa bruxa, ela era um pouco diferente das outras. Sabe por quê? Porque essa bruxa gostava de andar de avião. Ela tinha um avião dela. E ela fazia muitas viagens. E ela tinha até um aeroporto próprio, gente. E aí você escreve uma história em que tenha o começo, meio e fim. Se você estiver aí nas séries iniciais, você pode escrever uma história curtinha e depois fazer uma avaliação se eles... Qual era mesmo o começo da história? O que aconteceu? Aí você bota umas perguntas para fazer para as crianças em que elas tenham que responder coisas relativas à estrutura textual. Tudo depende do que você precisa trabalhar. E aí, estão gostando? Ó, tem um monte de gente. A número 1, qual foi? Misture histórias diferentes. A número 2, transforme personagens. Mude o personagem famoso aí para uma coisa bem diferentona. Isso vai aguçar a criançada, vai ficar muito, assim, com vontade de criar também. A Cá Silva está pedindo ideias de histórias para o berçário. Na verdade, as histórias de berçário, você tem que usar aqueles livrinhos, que é livrinho de banho, sabe aqueles livrinhos bem pequenininhos. Tem um vídeo no meu canal no YouTube que eu explico quais são os livros para crianças de 0 a 2 anos. Então, Cá, dá uma procuradinha aqui no meu YouTube e você vai encontrar um vídeo. É um vídeo assim bem famoso, até muito assistido, que eu explico, eu dou nomes e explico direitinho ideias e histórias para criança de 0 a 2 anos, tá? Por isso que eu tô falando, você tá aqui no Instagram, se inscreve no meu canal, porque lá tem muito material, gente. Então vamos lá, vamos estimular a criatividade, né, Rê Barbosa? E vamos para a dica número 3. Terceira atividade para trazer criatividade para as suas produções de texto aí dos alunos. Vocês estão entendendo que eu estou trabalhando com o imaginário, estou mudando histórias conhecidas, é tipo uma reescrita, né? Estou trabalhando isso. Estou focando no gênero contos, né? No gênero narrativa. Bom, então vamos lá. Terceira dica, número 3, é com a criança protagonista. Como assim? Você vai contar uma história, vai misturar o nome dos personagens com o nome das crianças da sua classe. Quem já fez isso, fala eu aqui. Eu já fiz isso. E é um sucesso. Então você vai pegar uma história, por exemplo, vamos falar, a gente estava falando da Cinderela, vamos falar da Sininho, vamos falar do Peter Pan. Você vai contar a história do Peter Pan. Ou você vai falar da fada Sininho. Aí você fala, então. E aí, a fada Sininho era muito amiga do Peter Pan e acompanhava, estava sempre junto com ele. Mas ela tinha uma amiga, sabe aquelas amigas que tudo que faz uma conta para outra, conta segredo e tudo mais? Ela tinha uma amiga chamada Dani. Tem uma Dani aqui. Ó, a Daniela. E a Daniela, nossa, a Daniela era um doce de pessoa. E a fada Sininho e a
Daniela, tudo elas faziam junto, até as roupas elas usavam parecidas. E aí você desenrola a história, você mistura. Aí você pode colocar mais personagens com o nome das crianças da classe. Isso é ótimo para as aulas online, porque a criança nunca vai saber a hora que você vai falar seu nome e vai colocar ela numa história. Inclusive, você pode falar assim, ó, quem será? Hoje a Pro vai contar uma história. Quem será que vai participar como personagem da história, hein? Fiquem ligadinhos aqui, porque eu vou contar para vocês. Então, vocês têm que prestar atenção na história para ver quem é o aluno ou a aluna que vai participar como personagem hoje da história. Gostou? Essa é a dica número 3, Andréia. Então, a dica, quem já fez todas as dicas, escreve aqui, ó, escreve aqui nos comentários, no chat ao vivo, no YouTube, porque tem um monte de gente chegando agora, ó, a Andréia caiu a internet, ela ficou meio perdida. E aproveita que você está aí anotando atividade 4. Vamos? Na atividade 4, histórias para rir. Carla, espera um pouquinho que eu vou responder você, porque agora eu vou contar a dica 4 de atividade para produção de texto, que é: use a criatividade inventando uma história maluca. Por exemplo, a sua mãe acordou preocupada e ela foi para o armário, abriu e pegou um sapato e vestiu na mão. E depois ela foi para a cozinha com o sapato na mão, abriu a geladeira e começou a pegar os ingredientes para fazer uma sopa. De repente ela se lembrou, foi até o quintal, pegou umas pedras do jardim e trouxe, lavou as pedras e fez uma sopa de pedra. Quando a família sentou para comer o jantar, levaram um susto, porque a hora que pôs a concha na panela, e o que tinha? Pedras. Então, assim, gente, eu já viu comer pedra. Agora é a vez de vocês, inventem uma história maluca. Então, gente, ó, só para lembrar, a produção de texto, ela não é só escrita. Principalmente as crianças pequenas, qualquer idade, mas principalmente as crianças menores, a produção de texto verbal, ela falar uma ideia, é uma produção de texto, tá? Então, a produção de texto, todo mundo pensa que tem que ter tudo escritinho, nem sempre, tá? Quanto maior a criança, como eu disse no início, maior a estrutura que a gente precisa exigir dela, tá? Mas você pode usar as estratégias de começar e eles terminarem, eu já falei isso. Então, essas ideias você pode explorar assim. Tudo bem? Vamos lá? Então, olha só. Estão gostando, gente? Tá fazendo sentido? Percebe que os alunos dela, no momento da produção de texto, é muito objetividade. Mesmo buscando estimular a imaginação, sinto resistência. O que fazer, Carla? Faz isso que eu estou falando aqui. Eu já dei 4 ideias para você quebrar essa resistência. E explique para os seus alunos que a produção de texto não é só escrita, ela tem que produzir na imaginação primeiro. Porque às vezes, gente, a criança ela tem uma imaginação maravilhosa. Só que o que acontece? Ela começa a escrever, ela fica aqueles textos de 3 páginas, tudo sem parágrafos, sem pontuação. Então, mais no final da live eu vou falar sobre isso, como você tem que organizar isso. Mas, gente, o que é importante? Você tem que saber seu objetivo. O meu objetivo hoje é produzir texto para liberar a criatividade dos meus alunos. Porque libertar, trazer novas ideias, é como plantar sementinhas. Você vai plantando sementes, você vai ensinando a pensar, ensinando a organizar as ideias. Ninguém chega aqui escrevendo texto do nada. A gente precisa ter experiências, a gente precisa ter leituras, a gente tem
ter vivências, para a gente ter repertório para escrever. Então, o que eu estou te ensinando agora aqui, nessa aula, é como dar repertório para a sua criança ser criativa. Se você ficar presa, eu trabalhei com o sistema objetivo. Tem alguém do objetivo aqui? No sistema objetivo, tinha lá as produções de texto. É espetacular o material que eu conheço do objetivo. Mas você fica só mesmo naquelas apostilas. E aí, essas que eu estou contando para você, não tem lá. Apesar de ter muitas coisas bem estruturadas. E você, mesmo que você tenha um livro, nem esse aqui, ó, esse livro é velho, mas eu adoro ele, Construindo a Escrita, da Carmen Silvia. Aliás, é uma ótima autora, a Carmen Silvia. E mesmo que você tenha um livro de qualidade, você tem que dar repertório para o seu aluno. E fazer essas brincadeiras com histórias é fazer eles saberem criar. Porque muitos professores querem que o aluno chega já criando. Nossa, maravilhoso. Gente, nós estamos lá para criar essa estrutura, ensinar eles a pensarem, ensinar as regras gramaticais. O conhecimento da língua portuguesa é um conhecimento social, ele é ensinado. Ele é ensinado, mas ele precisa despertar esse lado criativo. Tudo bem até aqui, gente? Eu vou falar sobre correção, Germana, mais no finalzinho da live, ok? Então, vamos lá. Tem a Renata Barbosa trabalhou as dicas de 1, 2, 3 e 4. Escreve aqui nos comentários o pessoal que está chegando agora. Porque agora eu vou ensinar uma história. Você vai contar uma história. Além de você contar histórias, os alunos vão manipular materiais. E não é qualquer material, vai ser dobradura, gente. Então você vai contar histórias com dobradura. Eu tenho uma folha aqui na minha impressora, só para contar essa história para vocês. Uma folha. Aí eu vou fazer de conta que vocês são os meus alunos, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou inventar uma história e vou montando coisas com vocês. A professora vai contar uma história e vai usar. Aí, se você quiser, você pega aquelas. Tem aqueles papéis de dobradura colorido. Você pode organizar. Isso você pode contar na aula online, gente. Eles vão ficar enlouquecidos. Você pode pedir para os pais cortar retângulos de papel, né? Para eles acompanharem, ó. Retângulo de papel é só fazer assim. Desculpa, retângulo não, quadrado. A maioria das dobraduras é quadrada, mas essa que eu vou fazer, eu vou usar um retângulo. Então, vamos lá. Preparados para a história? Vamos lá. Olha que legal, tem gente aqui no Instagram enumerando, mas puder, vai ajudando aí. História com dobradura. Eu estava andando pela rua, ó, tô fazendo, tá? Estava andando pela rua, de repente, olhei para o céu. Eu vi uma coisa branca, mas eu estava sem óculos. Aí eu saquei a minha luneta, e fui olhar a lua com a luneta. E aí você faz aquele teatro, né, gente? Então, ó, eu enrolei, mas como eu arrumei uma luneta, vocês viram onde eu tirei essa luneta? Foi daqui, ó. Vou fazer para vocês verem. Aí você faz devagar, ensina o passo a passo. Ó, vamos lá, pega o papel, vai enrolando, trabalhando, psicomotricidade aí, né? Ó, a minha luneta, ela era bem fininha. Olha só. E aí, agora eu quero que vocês peguem essa luneta e olhem pelo buraquinho para ver o que vocês estão enxergando e vão contar para mim aqui. E aí vocês, né? Essa é uma dobradura, não é? Você vai pegar aqui, ó. Você vai falando enquanto você vai formando a dobradura. De repente, você pode fazer um avião. E aí você fala,
E lá no céu, a hora que eu olhei com a luneta, eu tô aqui, ó, fazendo a dobradura, tá? A hora que eu olhei com a minha luneta, eu vi também um negócio brilhando lá no céu, mas muito pequenininho. E sabe o que era? Sabe o que era? O que eu tô dobrando aqui agora? O que eu tô dobrando aqui? E aí as crianças vão interagindo. Olha só, faz junto comigo. Olha como que eu fiz. Tá vendo? Agora eu posso dobrar aqui, ó. Vou dobrar aqui. Ó, eu dobrei esse lado. E olha como que tá ficando. Vocês estão me acompanhando? Estão fazendo também? Porque na minha história, a luneta que eu olhei, eu vi um avião a hora que eu olhei com a luneta. E olha só, esse é o meu avião. Alguém aqui sabe fazer um avião melhor que ele? E aí vai, gente. Depois você pode pegar outro papel e fazer uma flor. Você pode fazer um sapinho, dobradura simples, sabe? Então, gente, olha, com folhas de papel, você vai contar histórias com dobradura. E no final, você vai pedir para a criança como foi o começo da história. O que aconteceu no meio da história? Qual dobradura a gente fez no meio? Como que terminou essa história? Você teria um final diferente ou uma dobradura que você sabe fazer, que você pode ensinar para os amigos? Você pode dar isso de tarefa para as crianças pesquisarem dobraduras. Então, gente, história com dobraduras. Dica número... Qual é a dica, gente? Número 5. Então, é a história com dobradura. Gostaram dessa ideia? Quem gostou, dá um joinha aqui pra mim. Fala pra mim se vocês estão gostando, se está fazendo sentido essas ideias, se vocês já usaram. A dica número 5 é história com dobradura. Pronto? A Faju está pedindo aqui no YouTube livros sobre produção de texto para o professor. Vou anotar aqui, ó, livros sobre produção de texto. Aqui o livro da Eva Furnari, que eu vou postar ele para vocês, tá? Para me ajudar. E aqui no YouTube eu vou deixar tudo escrito aqui embaixo, tá bom? Na descrição, os links, tudo para vocês. Por isso que no YouTube é uma história errada. Dica 6. Contar uma história errada. Como assim? Por exemplo, você pega uma história muito conhecida das crianças, tá? E inventa outro final ou início. Ou você muda o meio. Depende. Você está percebendo como eu estou insistindo no começo, meio e fim? Porque no primeiro, na educação infantil, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, é basicamente isso que você tem que trabalhar. A criança tem que entender que a história ela tem uma sequência, né? E quando chega no quarto e no quinto ano, ela tem que aprofundar, no sexto mais ainda. São os elementos da narrativa, né? Então tem lá o começo, né? Aí tem o desenrolar da trama, depois tem o conflito na história, depois tem o desfecho da história e o final da história, porque vai aumentando as partes da história. Então, você tem que trabalhar esses elementos da narrativa, por exemplo, né? Eu estou focando na narrativa, aqui no gênero narrativa. Então, sempre você tem que, depois que você não conta só a história pela história. Claro, você pode contar a história pela diversão, mas você conta a história e explora algum ângulo dela depois, né? Por exemplo, eu tenho que trabalhar, não sei aí, tem que trabalhar como terminar uma história. Aí você trabalha só os finais das histórias. E assim vai. Tudo bem? Então, ó, a sexta dica é narrar uma história conhecida das crianças, inventando um final ou um início ou um meio diferente. Por exemplo, vou contar para você. Aí você chega, faz todo, né, o jeito que você já sabe fazer aí para
para contar a história, você fala, pessoal, hoje eu vou contar uma história muito interessante, que eu já li essa história e fiquei super intrigada com ela. Mas o que é intrigado? Você pode usar, tá vendo a ampliação do vocabulário? Vem do professor também, viu, gente? Não só das leituras. Você pode falar palavras diferentes, mesmo para crianças pequenas, que aí, vocês sabem o que é intrigado? Aí você explica, ou você pega um dicionário e mostra, né? Olha que legal, você já está trabalhando o vocabulário, que é uma das três coisas importantes da produção de texto. Então vamos lá, história errada. Vou contar uma história pra vocês, mas eu acho que ela tá tudo errado, gente. Ela tá errada. Sabe por quê? Começa assim, ó. Era uma vez uma menina muito feia. Ela era feia. E ela se chamava Cinderela. E aí você conta a história da Cinderela. Mas a Cinderela era uma menina bonita na história real, né? Só que você vai falar que ela era feia, você pode falar que ela era muito rica. Você muda o enredo da história, né? E faz tudo errado. E aí a criança vai, professora, essa história está errada. Sim, ela está errada. Onde está errada? Qual é a parte que a professora modificou da história? Olha só, aí você inverte. Porque você já trabalhou lá as outras coisas, né? Então, você pode falar, e agora? Qual é a parte que a professora modificou? O começo, o meio, o final, o conflito? Aí você usa lá o que você está trabalhando. Gente, tudo isso que eu estou falando para vocês são argumentos, são informações, são conhecimentos na horizontal, né? Aprofundar os conhecimentos do aluno e cativar esse aluno para que ele perceba como é legal falar histórias, escrever histórias. Eu tenho alunos que contam histórias maravilhosas e na hora de escrever não conseguem. E aí a gente tem que detectar onde está o problema do nosso aluno. Porque o problema está na criação, na criatividade, porque no oral ele fala, ele não consegue registrar. Entende? Às vezes você está achando que seu aluno não sabe fazer nada de produção de texto, quando na verdade ele sabe, ele é super criativo, mas ele não consegue transcrever para o papel. E aí, qual é o problema desse aluno? Ou aquele aluno, ele escreve, ele entende toda a estrutura do texto, mas não tem criatividade, fica engessado, que nem muita gente já falaram aqui. Então, gente, você tem que, é um diagnóstico também, você tem que fazer um diagnóstico das produções de texto. Quais são os problemas de produção de texto que você tem na sua sala? Não sei nem por onde começar. A gente pode fazer uma live sobre isso também, eu posso ajudar vocês. Vamos para a dica 7, dica de atividade 7. Na verdade, a dica de atividade 7 chama Palavras e Músicas. Isso funciona muito para os pequenos também, mas para os maiores é super bacana. Então, para a criançada do quarto, quinto ano, eles têm as músicas favoritas, você já está sempre de olho, sabendo mais ou menos o que os seus alunos gostam. E aí você vai pegar e vai escolher 7 palavras interessantes com significados diferentes. Por exemplo, viagem, mesa, dança, cinema, namoro. As crianças do quinto ano eles vão amar essas palavras, né? E aí você vai pesquisar músicas em que tenham essas palavras que você quer destacar aí, né? Vocês estão percebendo que o planejamento do professor é super importante? E não é nada complicado. Então, olha lá, música falando a palavra amor tem um monte, viagem, futebol, enfim. Vejam palavras que fazem sentido aí para a sua turminha, certo? Até para os pequenos, tá? E aí, você vai chegar, você vai começar a aula e vai escrever a palavra. Então, eu vou
escrever aqui, ó. Amor. Amor. Aí eu vou escrever lá. E aí eu ponho uma música tocando que fale a palavra amor. Eu não lembro nenhuma música aqui que fala a palavra amor. Se você lembrar, escreve aqui pra mim. Então aí você vai a hora que você vai falar com os seus alunos, vai fazer um combinado. Ó, a professora vai pôr uma música pra tocar. E vocês precisam prestar atenção, porque tem palavras nessa música que são importantes. E eu vou escrever aqui uma palavra que eu quero que vocês percebam. A hora que falar essa palavra na música, você bate uma palma, né? Então, aí você põe a música uma vez e eles vão detectar a palavra que você vai destacar. No caso aqui, amor. É só o amor. Aí você fala, agora nós vamos ouvir essa música novamente. E vocês vão pegar um papel ou caderno. Quando aparecer a palavra amor, vocês vão escrever tudo que vocês pensam a respeito dessa palavra. Por exemplo, viagem. Aí o aluno vai escrever coisas sobre viagem. Amor, ele vai falar amor de mãe, o amor é importante. Bom, enfim, vai escrever um monte de coisa. E dependendo do objetivo do professor, do seu objetivo, e da idade da sua classe, você pode pedir que cada palavra, por exemplo, que cada palavra eles dê continuidade num texto, ou que eles criem textos onde apareçam as palavras da música. E lembrando que música é um gênero textual também, é poesia, né? Então, de repente, você pode trabalhar poesia e colocar essas palavras, pedir para eles construírem uma poesia com algumas palavras que vocês colocarem na lousa. Por exemplo, é muito bacana, gente. Vocês não acreditam a criatividade. Eu trabalhei um ano com um projeto de poesia e eu fiquei assim surpresa com os meus alunos. Eles deram de 10-0 em mim, porque eu deixei eles criarem. Eu não acreditava, olha que professora ruim. Eu não acreditava que os meus alunos iam criar poesias tão maravilhosas. Então, muito bacana mesmo a gente liberar essa criatividade da criança. E deixa eu contar, eu vou dar uma dica bônus. Vocês querem uma dica bônus? Querem? Amor, I love you, Daniela, boa. A dica bônus, vamos lá? Ó, a dica bônus. Que tal você, essa você pode usar até para Dia das Mães, se você quiser. Leitura de contos em que os escritores narram a história da própria infância. Então, a dica bônus é você fazer leitura de contos em que os escritores narram histórias da própria infância. Aí você faz uma pesquisa, eu sei que tem da Cecília Meirelles, eu sei que tem vários autores aí que narram, você procura no Google, contos que narram histórias da infância. Aí você vai achar os livros lá. Então as crianças, elas vão ouvir esse conto que você vai contar, né? Já é um gênero textual, mas aí para terceiro, quarto, quinto ano, mas o primeiro ano também consegue, com ajuda, claro. E aí você conta uma narrativa em primeira pessoa. Por quê? Porque os contos, quando é um conto, o autor escreve na primeira pessoa. Então, eu fui, eu fiz, né? A primeira pessoa. E um conto de fadas, por exemplo, é na terceira pessoa. É um narrador falando de outras pessoas. Um conto na primeira pessoa é o próprio autor falando dele mesmo, certo? Olha só, aí você trabalha primeira e terceira pessoa na escrita. Ó que legal! Então você dá um modelo de conto, tá? A ideia
foi ao cinema. Entende? Eles mudam a perspectiva do escritor. E uma outra coisa que você pode explorar ainda nesse conto é você pedir uma coisa mais desafiadora para eles. Para que eles contem a história na terceira pessoa, a história da infância dos pais deles ou da mãe deles. Então, por exemplo, o Dia das Mães agora, olha que top isso, gente. Pede para as crianças fazerem uma entrevista com a mãe e faz uma lista de perguntas para descobrir coisas da infância da mãe. Eu até vou escrever aqui, ó, lista. Aí, gente, você faz uma entrevista com a mãe ou com um familiar, com a avó, com o avô, e com essas informações que o aluno colher, você informa de tópicos, né? Então é pergunta e resposta, você tira a pergunta, já fica um tópico, coloca tudo no papel, tira as perguntas e cada resposta já é uma frase do texto. Tá? E aí, quando acaba isso, vira um conto, né? É um conto da infância da mãe. E aí você pode ir lá fazer um embrulho, você pode fazer um rolinho, colocar uma fita, colocar um cartão junto. E esse é o presente do Dia das Mães. A história da vida dela contada pelo filho. Não é legal, gente? Olha que coisa mais legal. Pra que ficar recortando EVA e coisa mirabolante? Sendo que se uma mãe recebeu um conto da vida dela escrita pelo próprio filho, derrete o coração, né? Guarda pra vida inteira. Gostaram dessa ideia? Quem gostou, dá um joinha aí, ó. Uma dica bônus ainda pra vocês. Ainda bem, tem um monte de gente batendo palma aqui que tá gostando. Eba! Olha só. Incentivem as crianças a colocarem detalhes nessas histórias, tá? E tornar essa história interessante. E por exemplo, você pode pegar as frases que eles forem trazendo das entrevistas e pedir para eles aumentarem, para eles colocarem emoção, né? Isso é uma coisa, gente, não é de um dia para o outro, não é uma vez que você dá essa atividade que eles vão fazer uma coisa maravilhosa. É uma sequência, você pode, durante o ano, trabalhar umas 4, 5 vezes o conto, na outra série trabalha novamente. E aí vai, né? São muitos gêneros textuais da gente trabalhar, né? Mas a gente vai inserindo essas ideias no meio do conteúdo que a gente já trabalha normalmente. E aí dá tudo certo. Tudo bem? Então, eu queria saber, a gente já faz uma hora que a gente está falando aqui, e eu vou explicar um pouquinho como a gente precisa trabalhar nossos alunos. Então, eu dei 7 ideias, mais uma bônus para você fazer na sua sala. Então, são 7 produções de textos diferentes que eu já dei aí. Quem quiser rever depois é só lá no canal do YouTube e dar o play lá, que você pode anotar com calma se você perdeu alguma coisa, tá? E agora eu vou falar para vocês rapidamente sobre a parte 2, em que ensinar a produzir textos, a gente precisa pensar nas construção, ó, são 3 coisas, 3 aspectos principais, anota isso, gente, porque é tipo uma receitinha de bolo para você, quando você vai fazer a sua proposta de produção de texto, ó. Primeira coisa, construir as condições didáticas. Construir as condições didáticas. Então, o que é construir as condições didáticas? Você tem que preparar os seus alunos. Não é só chegar, abre o caderno e vamos fazer uma produção de texto. Não. Você viu? Você faz um envolvimento, você pode dar um suspense. Amanhã nós vamos fazer, a professora vai trazer para vocês uma coisa super diferente para a aula. Eu vou trazer uma história totalmente diferente da que você já ouviu. E aí estejam preparados, porque a professora já caprichou na história, mas eu só vou contar amanhã. Pronto! Eu já criei condições, já dei aquela vontade no meu aluno para
contar. Né? Ou você pode falar assim, gente, amanhã na aula nós vamos trabalhar em produção de texto um conto totalmente louco. Vou contar histórias de rir para vocês, pra gente rir. Mas é só amanhã, tá? Porque hoje eu não vou contar. O aluno não vai nem dormir de noite. Se você sabe encantar os seus alunos, você traz as condições didáticas, você explica o que você vai fazer. É um conto narrativo. O que é um conto narrativo? Aí você já trabalha a estrutura textual do conto. Um conto narrativo é uma história que alguém está contando, é uma narração. Vamos olhar no dicionário o que é narração? Mesmo que seja primeiro ano, você consegue olhar no dicionário, porque eles precisam entender que o dicionário ajuda a gente a compreender as palavras difíceis e você gera vocabulário dos seus alunos. Então, olha só, nós vamos, isso é dar condições didáticas, você explica a estrutura textual, você cativa a criança, você gera uma vontade dele saber o que vai acontecer, né? Então, muda, você quebra aquela hora do escrita. Ai, quantas linhas tem que ter a produção de texto? Para com isso, gente. Né? Então, você precisa os 3 aspectos. O número 1, construir condições didáticas. Número 2, revisão do texto. Porque não é só escrever. E a revisão do texto, bom, o primeiro obstáculo é despertar a criatividade. Aí você despertou a criatividade. Aí seu aluno vai escrever loucamente. Só que aí você tem que trabalhar a revisão do texto. E aí que a coisa pega, né? Então, ó, revisão do texto é tema de uma live, gente. Vocês estão vendo que revisão de texto, a revisão textual depende da idade e tem alguns procedimentos que você faz, né? Mas tem um geralzão, assim. Vocês gostariam desse tipo de assunto na live? Marca aqui pra mim nos comentários no YouTube pra eu ler, porque aqui no Instagram, a hora que acabar essa live, eu não vou ver nada do que tá escrito aqui. Eu morro de dó, porque muitas vezes eu não consigo saber o que vocês escreveram. Por isso que eu estou fazendo a live no YouTube também, porque a hora que acaba a live no YouTube, os comentários ficam todos lá pra gente ler depois. Vocês já repararam isso? Então sai aqui do Instagram e vem pro YouTube, porque no YouTube fica tudo registrado, gente. É muito legal. E olha só, a revisão textual é o aspecto 2. Você vai ter que arrumar quais são os aspectos. Você não precisa corrigir o texto inteiro do seu aluno. Você tem que elencar quais são os aspectos que você quer trabalhar na revisão. Eu quero que meu aluno faça o parágrafo corretamente. Você pega uma coisa, você não pega outra. Mas eu não vou aprofundar nisso agora. A gente pode fazer uma live sobre isso, se vocês me pedirem aqui no YouTube, porque no Instagram vai apagar. Mas vamos lá. Aspecto número 3. Criação de um caminho autoral. O que é isso? O aluno tem que entender que quando ele escreve um texto, ele é o autor do texto. E uma pessoa que escreve, ela escreve para alguém ler, né? Então, não pode ser de qualquer jeito, porque alguém vai ler. Então, rapidamente eu vou falar desses aspectos, que é o ponto 1. Os textos redigidos em classe precisam ter um destinatário. Gente, essa frase é mega importante. Escreve ela num post-it e cola na sua frente, porque isso é muito importante. Os textos escritos por seus alunos precisam de um destinatário. O que é isso? A criança escreve, ela capricha, ela cria, ela revisa o texto e ninguém lê, só a professora. Gente, a coisa mais de sucesso nas minhas salas de aula é a hora da leitura das histórias, dos textos que os meus alunos produzem. Eles amam
Tira o fundo. Os textos escritos em classe precisam de um destinatário. Eles têm que ter uma função. Alguém tem que ler esse texto. E eu vou dar ideias para você ainda hoje sobre isso. Fica aqui. Então, olha só. Você chega lá na sala e põe lá na lousa. Escreva um texto sobre a primavera. Como assim, professora? Como foram minhas férias? Olha só, quando o professor faz uma proposta de produção de texto, ele tem que deixar claro o que ele quer com aquela produção de texto. Então, volta lá no aspecto número 1, as condições didáticas. Você tem que dar essas condições para os seus alunos. Você tem que explicar o que você espera nessa produção de texto. Tá? E isso a maioria das pessoas não faz. Então, você vai perguntar para o seu aluno, para que é esse texto que você vai escrever? Para quê? Para que outras pessoas leram. Que tipo de escrita você vai usar? Qual é o gênero textual? Na primeira pessoa, na terceira pessoa? Percebe que antes, nas atividades que eu falei para vocês, eu fui trabalhando isso? E eu dei instrumentos, condições didáticas para os alunos fazerem. E agora, eu estou cobrando essas condições. Eu estou explicando. Você tem que escolher qual é o tipo de escrita. Você vai pensar, quem vai ler o seu texto? Para quem você vai ler esse texto? Você pode ler, eu costumo falar assim, quando tinha produção de texto, eu mandava algumas para casa e falava, você lê para o seu cachorro, lê para o seu gato, para fazer a revisão. Porque quando a gente lê o nosso próprio texto, a gente vê os erros. Eu faço, gente, para eu escrever um texto, hoje eu escrevi um texto e eu errei um negócio de concordância. Acontece, eu li o texto, mesmo assim passou batido. Isso não acontece com vocês também? Então, pessoal que está aqui no Instagram me mandando perguntas, certas informações precisam estar claras para que o aluno saiba por onde começar o texto e avaliar se o que ele escreveu foi o que foi pedido. Então, você tem que dar parâmetros. Olha, eu quero uma história narrativa. Você pode pedir, eu quero uma história na terceira pessoa, eu quero uma narrativa e eu quero que tenha um diálogo entre pelo menos 3 personagens. Pronto, eu dei um parâmetro, porque eu vou avaliar se o meu aluno sabe o que é narrativa, sabe o que é terceira pessoa e ele sabe usar travessão e escrever diálogos. Isso não é uma avaliação e tanto, gente? Vocês estão gostando? Vocês estão tão quietinhos aqui. Os alunos maiores que tiveram que produzir texto sem função comunicativa durante aí a vida escolar, foi passando desde o começo lá, primeiro, segundo, terceiro ano, achavam que escrever era uma chatice e são totalmente resistentes à escrita autoral, a eles criarem os textos. Quando chega no quarto, no quinto, no sexto, gente, é um horror. Por quê? Porque as professoras dos anos iniciais tornaram a produção de texto uma chatice. Então, tem uma pessoa aqui que falou que, como fazer tudo isso com crianças na educação infantil. Pedagoga, hein? É o seguinte, você pega essas ideias, adapta para a sua idade. Tem coisas que vai dar para fazer e outras não. Mas na oralidade, os alunos pequenos, o meu neto, eu tenho um neto de 4 anos e meio. É incrível a criatividade que ele tem para contar história. A gente brinca, que legal essa ideia, Mais uma ideia bônus. Cada pessoa fala um pedacinho. Sabe quando tá chovendo, se reúne a família? Na minha casa a gente faz isso muito. Cada um conta um pedacinho da história. Continue a história. Então eu começo. Era uma vez uma menina que tinha um chapéuzinho verde. E ela morava num prédio de 200 andares. Continua a história. Aí vai. Aí, nossa, gente, eu vou postar um vídeo do Lourenço e da Juliana
de jantar, pôs uns cobertores, sentamos lá, acendemos lanterna e ficamos contando história. Isso é difícil. Se você quiser, você faz isso na sua sala de aula. Agora, na pandemia, é meio difícil, concordo. Mas em casa, você pode pedir para os alunos pegarem uma lanterna, apagar a luz, ficar mais escurinho, sabe? Usa a sua criatividade e encanta seus alunos. Ó, a coisa mais difícil é fazer eles criarem. A segunda coisa mais difícil é corrigir o que eles estão fazendo. Tá? E a terceira coisa é você dar esse repertório e dar parâmetro, para eles seguir parâmetro, porque no começo a criatividade vai para todos os lados. Mas você tem que ir fechando. E tudo isso deixando o aluno se sentir à vontade para criar. Tá? Então, vamos lá, onde eu parei aqui? Bom, então, em qualquer série, como na vida, em qualquer série, produzir um texto é resolver um problema. Vou falar de novo. Produzir um texto, eu vou até escrever aqui, ó. Produzir um texto é resolver um problema. É ou não é? Por quê? Porque a professora dá um problema. Eu dei parâmetros para o texto, não é livre. Eu quero um texto assim, assim, assim. Ah, mas vai ter dia que eu posso dar livre? Claro, mas não sempre. Você tem que dosar isso aí. Então, você precisa explicar quais os elementos você quer e para o aluno entender, ele tem que conhecer esses elementos. Você não pode exigir que o aluno escreva um diálogo com travessão, tudo certinho, se você nunca explicou como é um diálogo, você não sentou um dia e dedicou uma aula para explicar o que é diálogo, quais são os sinais de pontuação para escrever um diálogo, qual é a função de cada sinal. Entende? Pesquisem em livros diálogos escritos e tragam para a sala de aula. Ó, uma tarefa. Como que a criança vai saber escrever diálogo e você vai exigir diálogo se você nunca deu uma aula detalhando isso? Ah, mas isso eu estou no 4º ano, isso é coisa lá do 2º, do 3º. Mas é função de todo professor retomar o conteúdo anterior. Então não custa nada você retomar lá. Então, vamos lá. Ponto 2. Estabeleça, quando você for dar esses parâmetros ou objetivos, estabeleça objetivos compatíveis com a série. Você não vai querer exigir diálogo com travessão no 2º ano. Eles não conseguem. No 3º eles começam, no 4º melhora, no 5º fica bom. Mas tem que ser gradativo, né? Então, você não vai querer conflito na história no 3º ano, né? Então, vocês percebem que você tem que ter uma estrutura, você tem que entender a estrutura narrativa para conseguir, tá? O desenvolvimento da competência da escrita é um processo longo. Assim como a alfabetização, que começa lá desde o bebezinho, até ele entender os signos e se alfabetizar e saber juntar as sílabas e formar palavras e frases, essa alfabetização continua, é um processo longo. E o problema é que a maioria das pessoas não percebem isso. E essa habilidade de escrever textos é desenvolvido na medida que a criança vai tendo contato com tudo isso que eu já falei até agora, sabe? Com os conteúdos, com as estruturas do texto, com os gêneros textuais, com as histórias recriadas e principalmente quando eles entendem essa estrutura e começam a aplicar na comunicação, tá? E tudo é progressivo, gente. Tudo é progressivo, é uma escadinha que eles vão subindo. E, importante, você sempre precisa desafiar os seus alunos para ele alcançar um novo patamar. Então, mas sempre de acordo com as possibilidades. Por exemplo, eu não vou exigir parágrafo para o meu aluninho no 1º ano
se eu não expliquei a função do parágrafo. Depois que eu expliquei, eu vou começar a cobrar. Lembrando que tem um vídeo sobre como ensinar parágrafo para as crianças pequenas aqui no meu canal no YouTube, tá? É um vídeo recente, vai lá procurar depois. E não esquece, sempre de acordo com a possibilidade deles. Então, se você precisa ensinar seu aluno a usar ponto de interrogação, primeiro você tem que explicar o que é a interrogação, faz pesquisa, procurem frases que usam esse ponto que chama interrogação, recorta, traz, né? O que vamos falar, quando usa a interrogação é fazer uma pergunta, você tem que dar o contexto gramático para a criança. Depois você procura em textos, aí você pega textos, vamos procurar no texto onde tem interrogação e pintar de amarelo. Por que será que usou interrogação aqui? Entende? Você tem que trabalhar o elemento que você quer. E isso é gradativo. Aí o que acontece é quando a criança chega lá no 5º, no 6º, no 7º ano e ninguém fez isso com ela. E com essa pandemia, a gente não conseguiu trabalhar isso direito, tá? Então a gente tem que realmente identificar os problemas da turma para saber por onde pega. Não falar, eu dou produção de texto, ninguém faz. Eu não sei nem como corrigir. Você tem que descobrir. E, por exemplo, 5º ano. Professora de 1º, 4º, 5º, 3º, tá aqui, ó. O que a gente precisa na produção de texto quando o aluno acaba 5º ano? Ele é aluninho seu que está aí na educação infantil, que está no 1º e no 2º ano. Quando ele estiver lá no 5º ano, o que ele precisa saber? Ele precisa saber reescrever e produzir textos de autoria usando procedimentos de escritor. Ele tem que planejar o que ele vai escrever, considerando se é a primeira pessoa, a terceira pessoa, o interlocutor e a intenção dele, o que ele quer com a história, tá? E ele tem que saber qual é o gênero literário que ele vai escrever. Ele tem que fazer o rascunho da história, ele tem que reler o que ele escreveu e arrumar, controlar o tema e ver se ele está coerente. E depois ele tem que revisar as escritas próprias e saber revisar a escrita dos colegas em parceria, né? E assumir o ponto de vista de leitor. Por exemplo, eu vou ler o meu texto como se eu fosse outra pessoa, para evitar repetições de palavras, né, desnecessárias e substituir as palavras que estão sendo repetidas. Evitar repetição de palavras, garantir a concordância verbal e nominal. E depois tem que ver o ponto de vista ortográfico. Aí você vai falar assim, nossa, Denise, nem eu faço tudo isso. É tudo isso, gente. E aí eu poderia ficar falando aqui mais 1 hora, tá? Mas eu queria dizer o seguinte, que para ensinar os alunos a escrever de forma clara e proeficiente, a produção textual precisa ser muito bem planejada. Vou repetir. Para ensinar os alunos a escrever de forma clara e proeficiente, a produção de texto precisa ser muito bem estruturada, muito bem planejada e executada. Então, aí fala assim, eu fiquei o ano inteiro com uma turma, cheguei no fim do ano e minha turma não sabe fazer uma produção de texto com as mínimas coisas necessárias. Então, gente, um pouquinho da culpa é nossa. Não vamos pôr a culpa de tudo pra gente. Mas você tem que planejar o que você quer. Eu preciso até o final do ano, por exemplo, 3º ano. Estou vendo muita gente aqui falando, 3º ano, a criança precisa chegar no final do 3º ano sabendo usar parágrafo, escrever diálogos,
história com começo, meio e fim. E usar as pontuações, ponto final, interrogação, exclamação. E 2 pontos. Se a criança sabe tudo isso no final do 3º ano, vitória do professor. Se ela não sabe, então agora nós estamos em abril, indo para abril, maio. Mapeia a sua turma, mapeia as dificuldades principais, você não vai dar conta de tudo. Veja o que o seu aluno até o final do ano precisa saber e vai planejando a sua aula. Ah, mas eu tenho um sistema didático, né? Então, você segue o sistema didático, mas muitas vezes o sistema didático é muito acima do que a criança consegue. Quem percebe isso? Trabalha com o sistema didático aqui? Conta pra mim. Então, fazer da revisão, lembra que eu falei? Bom, então, gente, eu vou fazer o seguinte agora. Agora, vamos fazer um momento print. O que é o momento print? O momento print, eu vou fazer uma pose. Deixa eu ver o que eu vou segurar aqui. Vai muito além da ortografia e foca principalmente nos propósitos dos textos. Eu vou marcar aqui e vou fazer uma enquete no meu story. E você aqui no YouTube, deixa para mim quais são os temas que você precisa de ajuda para eu organizar as minhas lives, tá bom? E para ter